Revista Eventos Finais. 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Leitura de Carlos Bock. Dia número 3. Leis dominicais. Sábado. O grande ponto da controvérsia. Na batalha a ser travada nos últimos dias, estarão unidos, em oposição ao povo de Deus, todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa guerra, o sábado será o grande ponto de controvérsia, pois, no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão, e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde aponta a tendência oculta. Estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que fizeram dele uma nação livre e independente e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e a ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Não ficar parado sem fazer nada. É nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Sobre homens e mulheres de oração em todas as partes do país recai a grande responsabilidade de pedir a Deus que afaste essa nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. Os que estão agora guardando os mandamentos de Deus precisam ficar em atividade para obter a ajuda especial que só Deus pode conceder. Devem trabalhar de forma mais dedicada e adiar até quanto for possível a calamidade que se aproxima. O povo de Deus que guarda os mandamentos não deve permanecer calado nesse tempo, como se aceitasse a situação de bom grado. Há muitos que estão despreocupados e estão, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem: se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, conformando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo da angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical. Mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. Em breve serão impostas as leis dominicais e homens em posições de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guardam os mandamentos. A profecia do capítulo 13 de Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres semelhantes ao do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitem adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial da sua supremacia. Argumento dos defensores da lei dominical. Satanás dá sua interpretação aos eventos e as pessoas pensam, como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Imaginando aplacar a ira de Deus, essas pessoas influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Esse mesmo grupo apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra pode ser atribuída em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisso especialmente na América do Norte, onde as doutrinas do verdadeiro sábado têm sido mais amplamente pregadas. As leis dominicais exaltarão Roma.
Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios da sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar em medidas para a propagação de erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das obras miraculosas de Satanás e que o fim está próximo. Com a aproximação dos exércitos romanos, foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém. Assim, essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus foi atingido. Quando o Estado usar o seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional, que só terminará em ruína nacional. Decreto de alcance global. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar ao papado a fim de dominar as circunstâncias e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a imitar seu exemplo. A questão do sábado será um ponto controverso no grande conflito final em que o mundo inteiro será envolvido. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando as leis humanas forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar as pessoas a guardar o primeiro dia da semana, saibam que terá chegado o tempo para Deus agir. Antes obedecer a Deus do que aos homens. O povo de Deus reconhecerá o governo humano como um sistema estabelecido por determinação divina e, por preceito e exemplo, ensinará obediência a ele como dever sagrado, enquanto sua autoridade for exercida em sua legítima esfera de ação. Mas, quando suas reivindicações estiverem em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer antes a Deus do que aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda a legislação humana. O "assim diz o Senhor" não deve ser posto de lado por um "assim diz a Igreja ou Estado". A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os diademas das autoridades terrestres. Satanás oferece aos seres humanos os reinos do mundo, se lhes concederem a supremacia. Muitos fazem isso e perdem o céu. Antes morrer do que pecar. É melhor passar necessidade do que defraudar. Melhor passar fome do que mentir. Oração. Oremos para que possamos aceitar o verdadeiro selo de Deus em nossa vida e para que estejamos firmes do lado do Senhor no grande conflito.